Olá, boa noite. Estamos aqui reunidas mais uma vez, seguindo na meditação no livro de Isaías. Hoje será o capítulo 30 e, como sempre fazemos, vamos orar para pedir a direção a Deus para o que vamos meditar, que sem a presença dele, sem o Espírito Santo, de nada adianta, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui reunidas, Senhor, em um dia difícil, onde podemos ter tido lutas, notícias ruins, tristes, mas o Senhor nos renova para estar aqui, meu Pai, porque sabemos que não é só um encontro de meditação, mas é um alimento da alma, é a oportunidade de estarmos alimentando a nossa alma, de nos fortalecendo e ter, meu Pai, a oportunidade também de dar essa oferta para as pessoas que acompanham essa meditação, que venham a ter acesso a esse momento, meu Pai, que assim como nós estamos nos alimentando agora, que eles possam também se alimentar, que eles possam ter o seu entendimento aberto para compreender a Tua palavra, que cada momento que a gente passou, meu Pai, meditando nesse livro tão rico, tão poderoso, em que o Senhor traz mensagens tão atuais, que a gente venha crescer, meu Pai, cada vez mais, que o nosso entendimento venha ser aberto, que possamos enxergar os erros do passado que se repetem hoje, que possamos nos corrigir, meu Pai, e nos manter fiéis a Ti. Então, toma a direção, meu Pai, de tudo que vai ser dito, de tudo que nós vamos meditar na Tua palavra, meu Pai, para que tudo seja conforme o Teu propósito, o Teu querer. E desde já eu te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Hoje vamos para o capítulo 30 do livro de Isaías. É, Essa passagem ela está direcionada para o povo de Deus. Deus está dando uma profecia ao seu povo, né, que insiste em repetir erros. Nesse caso aqui, vamos ver que se trata de uma aliança com o povo idólatra, que é condenada por Deus, mas que o povo ainda insiste em cometer esse pecado, em não ouvir a mensagem de Deus, em não considerar o que o profeta tem a dizer. Acho importante, antes de irmos para cada versículo, lembrar de que, assim, os estudiosos acreditam que esse capítulo foi no período do reinado de Ezequias, e a gente viu no livro de Reis que Ezequias ele foi um rei bom, que foi um rei que fez várias ações de renovação, de avivamento espiritual. Porém, nós temos aqui um dado momento em que percebemos, né, lá também tivemos essa oportunidade de perceber, mas aqui também temos reforçado que não foi perfeito como nenhum rei foi, porque o perfeito é o nosso Senhor, não os seus representantes, não os seus filhos, não os homens, né? E se a gente lembrar, Acais, que a gente também viu lá no livro de Reis, o pai de Ezequias, ele tornou praticamente Judá vassalo da Síria, quando foi pedir ajuda eh, da Síria contra um ataque que Israel, de uma aliança entre Israel e a Síria, e aí Judá sofreu esse ataque e ele foi pedir essa ajuda, né, levou tesouros e comprou essa ajuda da Síria e, consequentemente, Judá se tornou vassalo. Então, Ezequias herdou esse reinado com esse jugo da Síria, né? E no próprio livro de Reis, a gente viu que Ezequias ele se revoltou, né? Ele não aceitou que Judá continuasse, né, submisso à Síria, ele se revoltou contra o rei da Síria. Então entendemos, né, talvez dentro desse contexto histórico a gente possa entender que foi dali que surgiu talvez essa ideia de uma aliança com o Egito, né, aquele país próximo ali, uma potência com poderio militar que estrategicamente, se a gente falar pelos olhos humanos, poderia ser uma ótima estratégia para você fazer frente a uma outra potência que é a Síria, né, naquele momento. Então, a gente vai ver no decorrer desse capítulo que ele traz esse momento histórico, mas ele também é muito atual. E ele é também aplicado em outros momentos históricos que a gente já viu aqui na Bíblia, do que Deus já condenou, até pelo profeta Isaías e por outros profetas, quando a gente medita um pouco mais que chamam de profetas menores, sempre faz essa ressalva
dessa condenação, a ignorar, de Deus condenar quando você faz uma aliança com a nação pagã e quando você ignora a vontade dele, quando ele não é nem consultado sobre aquelas decisões que são tomadas, né? Então, acho importante a gente fazer essa introdução antes de seguir aqui na análise de cada versículo. Então, vamos lá. Versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Então, já começam dois versículos diretos e objetivos da mensagem de Deus clara. Só com isso aqui o povo já deveria entender o que não era para ser feito, né? Mas a gente vê que a teimosia, a a obstinação em você seguir os próprios planos, em achar que seus planos, os seus projetos, o que você idealizou, né, como líder, como estando à frente de uma nação, como rei ou como príncipe, um representante maior daquela nação, que aquela sua estratégia, aquela decisão que você tomou é tão segura que você nem precisa consultar o Deus. Eu acho que quando acontece de você ser muito vitorioso em algo que você faz, há uma tendência, uma inclinação do homem a se esquecer de Deus e achar que não precisa, que a sua decisão tomada é a melhor, ou em um momento de desespero também se pode levar a essa situação. Então eu fui meditando muito nesse capítulo, me pondo no lugar, tentando me pôr no lugar de Ezequias, com a forma de entender o que leva uma pessoa a ser a saber do poder de Deus, que sabe que ele conhecia, né, ajudar o povo escolhido, e ainda assim se esquecer, rejeitar tanto a Deus e se esquecer tanto dele, como a gente vê nesse capítulo, tanto que aqui na Bíblia, na versão que eu estou, é o chamado de filhos rebeldes, né? Então, Deus aqui deixa claro que foi decidido seguir a própria mente, né? A própria mente deles, a estratégia do homem, não a estratégia de Deus, não foi considerado pedir uma direção de Deus. Então, quando fala aqui em acrescentar pecado sobre pecado, a gente pode ver que, logo aqui nesses primeiros versículos, que Deus não foi consultado, que ele, com as decisões tomadas sobre o povo dele, não, ele não foi considerado, que não confiaram nele a partir do momento que diz que buscaram a força do faraó. Então, se você busca uma força de uma outra nação pagã idólatra, no mínimo, espiritualmente falando, é que seu Deus não tem força para te proteger, e militarmente você confia mais naquela condição, naquele poderio que seus olhos podem ver, naquela condição do que aquela situação física pode te oferecer, do que realmente a espiritual, né? Então, é você realmente colocar a força no homem e ignorar totalmente a Deus. Principalmente, isso não estamos falando de qualquer nação. Estamos falando de Judá, estamos falando, né, do povo de Deus. Eu gosto de reforçar isso porque isso se aplica a gente. Somos nós que escolhemos a Cristo hoje, e quando a gente medita nesses versículos, a gente também tem que fazer sempre esse lembrete para os dias de hoje, porque vamos ver o quanto ele também é atual. E outra, estamos falando do Egito. Então, o Egito foi aquela nação que no passado oprimiu, foi aquela nação que eles sabem que são idólatras, que ignoram a Deus, né? Então, é, já mostra um pecado, outro pecado, esse acúmulo de pecado na nação. Exatamente. Como a dona Lina botou aqui, os carros e cavaleiros do Egito ocuparam o lugar de Deus no coração de Ezequias. Isso é muito fácil de acontecer, porque nós somos muito tentados ao que a gente vê, ao que a gente ouve. Eu imagino ali que os conselheiros, né, as lideranças das cidades de Judá, ali das cidades, né, não só ele lá em Jerusalém, mas ele é o rei de Judá, mas também as lideranças daquelas cidades, talvez pensassem, não, vamos sim, podemos sim, não tem nada de mais nisso, olha, o exército assírio, o exército do Egito com a gente, podemos. Então, é aquela coisa que pode, sutil, que eu acho que não foi uma decisão que foi tomada de uma hora para outra, mas aquela sutileza que é trabalhada para levar a pessoa a tirar os olhos espiritual e ir para os olhos físicos. E aí é como foi aconteceu com Pedro, né? Quando ele parou de olhar, ele afundou. Quando ele parou de olhar para o Senhor Jesus, ele afundou. Então aqui a gente vê mais ou menos
vamos dizer afundar, porque, vamos dizer até que afundar, porque Pedro afundou, mas depois o Senhor Jesus levantou, e aqui também te vê que Judá dá uma balançada, mas pela misericórdia de Deus, a Jerusalém permanece. É, capítulo 3, versículo 3. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes já estão em Zoan, e seus embaixadores já chegaram a Ranes. É, essas duas cidades aqui, que estão citadas nessa passagem do capítulo 30, é as mesmas cidades que estavam, que nós meditamos, se não me engano, foi no capítulo 19 de Isaías, em que Deus fez uma profecia contra o Egito e citou justamente essas cidades. E foram justamente cidades onde os embaixadores, onde os representantes de Judá foram fazer, digamos assim, firmar ali uma aliança, comprar a proteção de Faraó frente à Síria, né? Então, é, de cara, Deus já condena, já diz que essa ação vai ser uma vergonha, né? Não vai trazer benefícios para ajudar, não é ali a solução dos problemas, não está ali, né? Então já deixa claro que isso vai ser uma vergonha, uma humilhação para o povo, e já afirma, né, aquilo que, como a gente está falando, da ida de representantes, de embaixadores de Judá para o Egito para fazer essa aliança. Versículo 5. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio, como a gente falou, né? O Senhor já condena essa aliança, já ressalta que é uma aliança fracassada, principalmente porque ela é uma aliança que totalmente mostra uma falta de confiança de Deus, um desprezo mesmo a Deus, como a gente falou, a partir do momento que ele não é consultado, a partir do momento que só se vale dar decisões humanas, e do olho para o físico, né, para o que aquela nação, mesmo sendo pagã e ser ignorado, pode trazer. Então, não teria como ser diferente, a não ser uma vergonha e uma humilhação, um preço alto que Judá pagou por não confiar em Deus. Quando se deposita a confiança no lugar errado, quando se deposita no homem, quando você coloca o seu tudo no homem, a consequência é desastrosa mesmo. E aqui a gente vai continuar seguindo e vendo isso. Versículo 6. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente, voadora. Levarão as costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. A um povo que de nada lhe aproveitará. Aqui a gente vê, quando se fala em pesos de animais do sul, algumas versões falam de bestas do sul, tá justamente se referindo ao Egito, né, terra de aflição e de angústia, e esses animais selvagens, eu pesquisei e vi que para você chegar ali saindo de Judá, de Jerusalém para o Egito, você ia pelo sul, você passava pelo deserto de Negueb, você enfrentava animais selvagens, você enfrentava situações de perigo, né, para poder você chegar ali até o Egito, e simplesmente Judá decidiu enfrentar tudo isso, né, levar ainda tesouros para o faraó, para ter sua proteção, né, comprando, mendigando, eu diria até, a proteção de um homem, né, a proteção de uma nação pagã. Então, mostra que quando a gente está com os olhos, quando os olhos estão no lugar errado, quando a confiança está no lugar errado, você nem consegue ter essa noção de como você se expõe, de como você coloca, nos dias de hoje, vamos colocar a salvação em jogo ao confiar no homem, ao depositar a sua confiança no lugar errado. Então, as consequências realmente, quando você vê o passo a passo que conduz aquilo, às vezes quando vem a consequência do erro, do pecado, a gente pode até de fora, ou até quem está vivendo dizer assim, poxa, está pesado demais. Mas quando a gente vê o passo a passo
cada passozinho, pecado por pecado conduzido, você vê que não, o sofrimento de Deus vendo cada coisa que o seu povo fez, como isso aqui mesmo, por exemplo, nesse versículo 6 me chamou muita atenção. No versículo 7, se alguém quiser falar alguma coisa, eu não estou vendo aqui, aí só me chamar aqui, que, ou a dona Helena me avisa. Verso 7. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto. Clamei acerca disto. Não estarem quietos será sua no estarem quietos será sua força. Eu vi que algumas versões diz assim, ó, porque os egípcios ajudarão em vão e sem obter resultados. Não sei como é que está a versão de vocês. Portanto, tenho eu clamado a este respeito. A força deles está sentada, imóvel. Em uma outra versão, que assim para mim ficou mais clara, as promessas do Egito não têm valor algum. Por isso eu chamo de Raabe, o dragão inofensivo. É como se Judá fosse deixado mesmo para ser, é como se o Egito não movesse uma palha, não fizesse um esforço para ajudar Judá. Que eles tenham feito todos esses esforços para uma aliança, mas no momento principal, no momento em que essa aliança era para ser, digamos assim, efetivada, simplesmente é, o Egito deixou Judá sozinho, deixou à mercê da Síria, né? Então, onde eles depositaram a total confiança foi motivo de humilhação, de vergonha e de desolação e destruição, como a gente vai ver também até nos próximos capítulos e tudo. E como a gente viu, eu estava pesquisando, quando a Síria, né, porque a partir do momento que Ezequias ele deixa, né, de pagar os tributos, porque a gente entende assim, né, eu pelo menos entendi assim, que o Judá deixou de pagar os tributos para a Síria e pegou provavelmente esses valores e foi lá correr atrás do Egito, né? Então, a partir do momento que ele fez isso, ele se tornou um alvo. Então, quando a Síria decidiu atacar aquela região ali, não, depois a gente ali vai pegar Judá e tal, e aí ele foi atacando cidade por cidade. E os historiadores dizem que foram mais de 40 cidades de Judá que foram atacadas, ficando apenas aquele cerco que nós vimos ali no capítulo de Reis a Jerusalém, né? Então, estamos falando de uma nação, né? O Império Assírio era conhecido por ser violento, torturador. Vimos também no capítulo quando a gente meditou em Reis, que eles faziam até um trabalho de psicológico mesmo, para tirar sua sustentação ali da sua mente, para que o terror, para que o medo dominasse, para que você não conseguisse nem resistir, não só o ataque físico, mas fazia também um ataque psicológico. Então, era uma nação bem destruidora mesmo. A Lília? Pois é, e quando o Ezequias se reta, vamos dizer assim, no português bem dizido, e quebra o seu pacto com a Síria, não sei onde ele estava com a cabeça. Porque, em princípio, ele não desejava fazer um pacto com o Egito. Pacto por pacto era melhor ele ficar com a Síria. A Síria que estava em expansão, né? A Síria que tinha mais vantagens para oferecer do que o próprio Egito, que já estava em declínio, era uma nação em declínio. Não faz muito sentido. Então, ele não ia fazer mais pacto com ninguém. Porém, o que foi observado, né, é que a Síria realmente começa a crescer demais. E o propósito da Síria talvez não fosse nem Judá, porque Judá era uma pulguinha no caminho, mas estava no caminho do Egito. Então, a proposta, ou melhor, a ideia era de que a Síria ia para cima do Egito e no caminho ia levar Judá junto. Nesse momento é que Ezequias ele tem a brilhante ideia de fazer uma aliança com o Egito. E isso não parte realmente do Egito, pessoal, parte mesmo de Ezequias. Ezequias ter quebrado o seu pacto com a Síria. E quando ele quebra esse pacto, ele acaba tendo a percepção depois, talvez o povo, talvez Ezequias não tivesse tomado essa decisão consultando sua corte, consultando seu povo,
consultando os sacerdotes, ele vai simplesmente e toma essa decisão. Bom, se ele fosse parar para ouvir os sacerdotes, e os sacerdotes estivessem ouvindo a Deus, não haveria pacto com nenhuma nação. Deus não queria que Israel fizesse pactos com nação nenhuma. Deus queria só e simplesmente que o povo de Israel confiasse em Deus. Mas o povo, as pessoas, a classe nobre, os detentores de terras, os possuidores, né, de plantações, de gado, enfim, né, de seus negócios lá, eles devem ter percebido que com o crescimento, né, com o avanço da Síria, eles estavam numa situação de perigo, porque seria extremamente natural que a Síria avançasse rumo ao Egito. Por que o Egito? Porque o Egito tinha o Nilo, né? Então, era uma terra extremamente fértil, não em toda a extensão, mas sim, muita parte do Egito era rica. Não, se eu sou um império e meu objetivo é crescer, eu vou para cima das terras que seriam mais produtivas para garantir alimentação para o meu povo, para garantir riqueza para o meu reinado e por aí se vai. Então, inevitável pensar que ele fosse para o Egito. E nessa, Israel cai a ficha. Israel não, Judá, né? Ezequias. A ficha dele cai e ele percebe que ele fez. Se o que Acais fez foi ruim, que era o pacto com a Síria, bom, o que ele fez nesse momento foi pior, tentar fazer o pacto agora com o Egito. E ele vai e percebe que ele vai ter que fazer uma aliança com o Egito, porque o Egito seria o próximo candidato da Síria a ser destruído. E Judá estava no caminho disso. Eu estava procurando até na hora aqui uma imagem para mostrar isso aí, compartilhar aqui com vocês. Tá dando para todo mundo ver aí? Sim, estamos vendo. Pronto. Então, a gente vai ver aqui a Síria, né, o núcleo onde ela começa a se desenvolver, aqui no centro da Mesopotâmia, e Israel está aqui embaixo, Judá. Pessoal, para o tamanho que a Síria já era, né, esse espaçozinho branco aí, para o tamanho que a Síria já era, Judá não é nada, Judá é uma melequinha aqui, tá? Judá é uma melequinha aqui. Então, de qualquer sorte, a Síria sempre seria uma ameaça para Judá. Então, Ezequias dá uma de valente, porque os tributos que eram pagos realmente eram muito caros. Ele teve que tirar tesouros do templo para pagar à Síria os tributos. E a Síria, ela começa a crescer de um jeito que ela vai invadir o Egito. E ela vai realmente invadir o Egito, tá bom? E no caminho está aqui Judá, certo? Então, era uma rota que aconteceria, porque Israel já tinha sido dominada pela Assíria, era uma rota natural descer por aqui para chegar aí, como Milene trouxe, chegar aqui ao sul, passar pelo deserto Negueb e entrar no território do Egito. E daí acabou se expandir. E ele realmente fez isso, certo? Então, pronto. Aí chega Ezequias e tenta fazer essa aliança, obviamente, de uma forma atabalhoada, e Deus repreende forte, né? Ai daqueles que querem fazer, filhos rebeldes, né? Que querem fazer aquilo que eu não mandei fazer. Na verdade, Deus nem foi consultado, né? Isaías não foi consultado. No momento que ele fala que é no verso 2 aqui, se eu não me engano, caminham para o sul, verso 2, caminham para o sul em direção ao Egito, não têm buscado uma resposta de minha boca, para que para se fortalecerem na força de Faraó, para confiar na sombra do Egito. Na sua versão pode estar um pouquinho diferente, mas o interessante é que não tem buscado uma resposta da sua boca. Gente, não é a primeira vez que Isaías está falando a respeito das alianças erradas de Judá, e não é a primeira vez que ele está falando sobre uma aliança atabalhoada com o Egito. A gente já viu isso no capítulo 28, a gente viu isso no capítulo 29, a gente está vendo aqui no capítulo 30, a gente vai ver no capítulo 31 e por aí vai. Então foram vários alertas. E aí, quando eu estava
observando isso, esses inúmeros alertas de Isaías, eu fiquei pensando assim, é a mesma coisa que hoje a gente faz. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A mesma coisa. Isaías estava falando lá atrás. Olha, a Síria está vindo, a Síria está vindo, a Síria está vindo. Não precisa fazer aliança com o Egito, não precisa fazer aliança com o Egito, não precisa fazer aliança com ninguém, né? Deus é suficiente para a gente, Deus é suficiente. Ele repetia isso inúmeras vezes. A gente viu várias vezes e a gente só está nem chegamos na metade ainda do livro de Isaías. E a gente já viu inúmeras vezes ele condenando essa aliança com o Egito. Bom, Ezequias era surdo? Será que Ezequias era surdo? Foi um momento em que Ezequias parou de buscar a Deus. A gente vê que, como Milene trouxe aí, ele foi um dos melhores reis que Judá teve, mas não foi perfeito. E aí, quando ele se dá conta de que ele está fazendo, ou melhor, ele está, qual é a palavra? Qual é a palavra que a gente usa quando a gente está à mercê de um ataque, quando ele percebe que ele está, não é essa palavra, mas, enfim, quando ele percebe que ele está à mercê de ser destruído, engolido pela Síria. Israel era bem maior do que ele, foi engolido, imagina ele lá, pequenininho desse jeito. Então, quando ele percebe isso, aí ele, não, vou fazer uma aliança, então, já que eu quebrei minha aliança com ele, não vou me submeter de novo, é muita humilhação, então vou correr para o Egito, porque o Egito ainda tem seus carros e seus cavaleiros. O Egito era muito famoso por isso, tá? Só que a Síria tinha mais carro e mais cavaleiro ainda. Enfim. E Deus já fala, você está fazendo uma aliança com a morte. Lembra lá, Isaías no capítulo 28, né? Se eu não me engano, no verso 14 ou 15, ele fala justamente isso. Vocês estão indo fazer um pacto com a morte. Porque vocês estão indo fazer um pacto com o Egito, mas vocês vão morrer. O Egito não vai ser suficiente para proteger vocês, né? Pode seguir aí, Milene. Exato. Versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o no livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Então, Deus já pede, já ordena para Isaías escrever isso, para ficar registrado o pecado de Judá, o erro que Judá cometeu, o pecado sobre o pecado de Judá, e quando a gente vai até aqui, a gente pensa que Deus pede para fazer esse registro do pecado, mas a gente vê, depois que a gente termina também o capítulo, a gente vê que eu creio que o registro não é apenas do erro e do pecado de Judá, mas como da misericórdia dele, que nós vamos ver o seguinte, né? Então, para ficar como um ensinamento para as próximas gerações, um ensinamento para a gente, e como o Nali está falando, quando a gente, de um momento que a gente não consulta a Deus, que a gente não está mais ali naquela comunhão com Deus, pode ser aquela brecha para o estrago para ser um desastre, né, total, como foi no caso de Ezequias, quando ele veio tomar essa decisão de. E eu imagino a raiva do rei da Síria, a partir do momento que quem é Judá para deixar de pagar o tributo o Egito que eu vou destruir, e ele quer que, então ele deve ter vindo com uma raiva para cima de Judá, ou seja, para a morte mesmo, porque era a potência, era o que estava vindo e a decisão foi a pior possível, né? A pior possível. Verso 9. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante a nós. Gente, são 3 versículos que eu fiquei assim. 3 não, né? Também são 3 aqui que eu estou lendo. Eu fiquei, meu Deus, que é isso? Se não estamos parecendo que estamos lendo um versículo do dia de hoje. O quanto, como a Nalena está falando, o quanto a gente tenta alertar, o quanto a gente vai falando do arrependimento,
de se voltar para o seu Jesus que morreu por nós, o quanto a gente tenta abrir como nós, que nós não vamos ignorar que tivemos com essa cegueira espiritual, né? Viemos desse lugar, mas quando a gente chega no lugar, no outro lugar, no lugar em que o nosso entendimento é aberto, a gente tem a obrigação de alertar os que estavam lá, porque também recebemos esse alerta, mas essa geração é uma geração resistente. Uma geração que só quer ouvir o que agrada o coração, mas é uma mesma geração que a gente encontrou são as mesmas as pessoas dessa época do reinado de Ezequias, dessa época que Zé está falando, não é diferente da geração de agora. Então, essa inclinação humana para a dureza de coração é humana mesmo, não importa a geração. A gente pensa assim, essa é a pior geração, mas olha essa aqui. E olha como Deus escreve eles. Está descrevendo a gente também. Então, a gente insiste nos erros. E isso se aplica tanto aqui no Antigo Testamento, vamos ver também no Novo Testamento, e hoje, nos dias de hoje. Então, é, o povo rejeitou a Deus consciente. Então, é um filho rebelde que despreza a proteção do pai, que prefere a ilusão, que prefere a mentira, que prefere o que agrada o coração. Eu imagino que Isaías era visto como um profeta que só faz profecias condenatórias, que toca o terror, que algumas vezes quando a gente fala sobre o inferno, quando a gente fala sobre morrer sem a salvação, pensa que está tocando terror, que somos alarmistas, então eu imagino que o povo estava já de saco cheio de Isaías ficar falando isso, então já não estavam mais, ou seja, tamanho, e esse desprezo que eles demonstram aqui não é um desprezo a Isaías, é um desprezo ao próprio Deus, porque ele está dando uma mensagem de Deus. Então é muito triste ver o ponto, né, que Judá chegou, o ponto que as pessoas chegaram, né? E é o ponto que hoje também nós estamos, né? Nós vemos hoje. Verso 2. Pois, por isso, assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso, essa maldade vos será como a brecha de um alto muro, que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja queda virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo de lá, para tomar fogo do lá, ou tirar água da poça. Eu interpretei essas metáforas aqui do muro e do vaso do oleiro como a destruição de Judá, a destruição que estava vindo pela Síria, né? Não foi algo... Jerusalém com o cerco sofreu, né? Não foi um cerco que causou, né, danos ali a Jerusalém, mas se compara o que aconteceu com as outras cidades de Judá que foram, né, atacadas e destruídas, outras não, outras cidades, os historiadores falam que eles aproveitaram ali porque tinha poderia ser algum espaço ali para eles, tinha algum interesse, então não foi assim totalmente destruído, mas outras províncias sim. Então eu interpretei esses versículos justamente como uma destruição, né, uma consequência do pecado, né, do acúmulo de pecado, digamos assim, de Judá. E assim, que não dava para passar, não dava para ser diferente, porque foi plantado muito, foi plantado que uma dependência do Egito, uma teimosia, principalmente uma resistência ao Senhor, uma rejeição à sua palavra, então realmente não poderia ter outra consequência que não fosse a destruição. Me Mas permita, aqui no versículo, me sim, pode permita falar. rapidinho, mas, ó, no verso 12, ele fala assim: por conseguinte, assim diz o Santo de Israel, pelo fato de terdes desprezado esta palavra, confiado na opressão e perversidade, e permanecerdes nisto, quem é a opressão, a perversidade? É o Egito. Onde é que eles foram oprimidos? Egito. O Egito continua com esse espírito. Egito. Portanto, essa iniquidade, a confiança no Egito, né? Quando ele fala aqui desse muro, é uma simbologia do Egito. O Egito vai ser destruído. Você vai se estribar em quê? Com certeza, Jerusalém vai ser detonada, destruída? Vai, a gente sabe que vai. Quem vai cumprir esse papel é uma outra nação
que vem para destruir. Mas, portanto, esta iniquidade, que é a confiança no Egito, né, será para vós como uma rachadura. O Egito vai rachar, ele está prestes a cair, estufando-se de fora de um alto muro para fora de um alto muro, cujo desabamento ocorre de repente, em um instante. Então, ele aponta para um muro que está prestes a desabar, né? Quando o muro está para cair, ele cria aquela barriguinha, né? Ele descreve com riqueza de detalhe a queda do muro. Mas eu penso que aqui é mais falando a respeito do Egito. O Egito vai ser destruído, como foi, né? O Egito vai ser quebrado. No pacote você vai acabar indo junto, mas não nesse momento. Tanto que a gente vai ver, né, no perlongado texto, que Jerusalém vai ser preservada, né? Então, esse momento aqui aponta mais para a destruição do Egito. O Egito não vai ser preservado. Jerusalém vai, ainda que por um tempo, mas sim vai. E a Síria, sim, não vai invadir Jerusalém, mas sim vai invadir o Egito. Entende? Então, provavelmente esses dois versinhos aqui tá apontando mais assim para o Egito. O motivo da iniquidade de Ezequias, de Judá. Pode continuar aí. E quando a gente vê esses versículos, né, falando do pecado e dessa confiança que a Dona Lília mesmo está relatando, e que vai gerar que é uma confiança fracassada, é uma aliança fracassada, porque aqui mesmo, interpretando essas metáforas como sendo para o Egito, já dentro desse capítulo, apesar de nós já termos visto outras profecias direcionadas para o Egito e direcionadas para a destruição da nação, aqui já deixa bem numa mensagem direta para o povo, já diz, ó, a quem você está confiando vai cair. Né? Então, se você está em mim, que é justamente o que a gente vê no versículo seguinte, nos próximos, né? O Senhor aponta o pecado, mas ele aponta a solução. Ele diz, ó, você está fazendo isso, mas é o que a gente vai ver agora. No verso 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Então, Deus já dá a solução. Teve uma versão que eu estava lendo também, que ela diz assim: no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Contudo, vos rejeitaste. É, Deus mostra que está tudo nele. Se você permanecesse nele, se você confiasse nele, não sofreria o que vinha sofrer, se fosse consultado, né? Então, eu me lembro aqui, depois que eu estava meditando esse versículo, pode falar, Dalila, que eu já me empolgo aqui para falar de outra coisa. Aliás, acho que eu falo logo, esqueci. Eu estava meditando esse versículo, eu me lembrei que quando teve o cerco de Senaqueribe lá em Jerusalém, e houve as ofensas contra o povo, as ofensas contra Deus, o povo ficou em silêncio. O povo não deu qualquer resposta, porque a resposta veio diretamente de Deus. Então, esse versículo me remeteu a esse momento. Pode ir lá, Ana Lília. Cara, só de você ler esse verso, não sei com você se aconteceu isso, mas transmite uma paz automática. Vocês sentiram isso aí? Só eu aqui que estou viajando. Transmite uma paz automática, velho. Por isso que é bom, é muito bom você ler a palavra de Deus, é edificante, é consolador, é fortalecedor, é tudo que realmente mantém a gente equilibrado, mantém a gente edificado. Na hora que você lê isso aqui, em retornar e descansar, sereis salvos. Aí você sai de uma tubulação, né? Destruiu, caiu o muro, não sei o quê. Passa no mesmo, em um verso só, você parece que assim você cai, ou melhor, você sobe do inferno
e vai direto para o céu. Uma coisa assim incrível. Pelo menos eu tive essa sensação, só de ler, automaticamente me deu essa sensação. Segue aí. Ah, e foi isso mesmo. Até porque a gente estava vendo tanta coisa ruim, né? Que quando a gente ouve isso é uma esperança na meditação, na palavra, né? Verso 16. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso, os vossos perseguidores também serão ligeiros. Eu acredito que aqui trata justamente dessa confiança nos cavalos do Egito, que acho que eles imaginavam que eles iam para cima da Síria com os cavalos, né, com o poderio militar do Egito em cima da Síria, mas que na realidade isso não seria, justamente o povo fugiria do ataque assírio, né? Os cavalos que eles acham que seriam ligeiros para o ataque, seria para eles fugirem dos cavalos assírios, né? É eles que seriam perseguidos e não perseguiriam a Síria. Então, Deus já mostra que vai acontecer o oposto do que eles estão imaginando. Eu interpretei esse verso assim. Não sei se vocês tiveram outro entendimento desse versículo 16. Até porque o 17 diz assim, ó, 1.000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como um mastro no cume do monte e como uma bandeira no outeiro. É aquilo que eu falei, o Egito vai deixar Judá sozinho, não vai mover uma palha para nada. Então, com 1.000 homens de Judá, 1.000 homens do exército de Judá fugirá com o grito de um assírio, e 5 e o grito de os 5 dos assírios vai ser capaz de expulsar todos, de explotar todos, né, digamos assim. Então, é isso. Alguém teve um entendimento diferente? O pessoal hoje está calado, né? É, então vamos seguir. Verso 18. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que neles esperam. Então, o povo está pecando, o povo foi atrás do Egito, está confiando no Egito, tudo, e Deus só está esperando arrependimento. Ele está pronto, ele está ali disposto a salvar, mas para essa ação de Deus necessita do arrependimento. É preciso que o povo se volte para ele, que reconheça o seu pecado, que reconheça a sua condição, se arrependa e busque, se humilhe mesmo diante dele para buscar misericórdia. E ele diz que está ali pronto, mas é preciso que o povo faça isso, porque o povo, no verso 19, habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. A partir do que houver o arrependimento, a partir do momento que reconhecer o seu pecado, clamar a Deus, ele vai ouvir, vai colocar, a interprete Sião, Jerusalém ali, né? E Sião como seguro, como se estivessem protegidos por Deus, né? Já estariam de volta à proteção deles. Quem realmente é a proteção? Quem é a nossa proteção se não for Deus? Não temos mais ninguém por nós se não for Ele. Então aquele diz, vocês só têm a mim. Então, se voltem para mim, porque eu sou a proteção de vocês, né? E é outro versículo também que me, que me encheu o coração assim, de alegria também. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Na minha versão, mestres aparece no plural. Aí eu fui olhar algumas outras versões, eu vi uma versão que diz assim: O seu mestre não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instrui. Teus ouvidos escutarão a palavra atrás de ti. Este é o caminho, segue-o já. É, eu entendi que o mestre é Deus, né? O ocultar de Deus, o mestre no singular, o ocultar de Deus foi justamente quando ele se afastou diante do pecado de Judá e deixou
aquele pão da angústia, a água do aperto, são as consequências do pecado, o que Deus permite, porque Ele é justo. Então, você vai colher o que você plantou. Quando eu vejo aqui na minha versão e vejo no plural, eu entendo que são os profetas que levam a mensagem de Deus e que que foram desprezados, que foram ignorados. Mas também quando eu vi nessa versão que diz assim, por isso que eu trouxe ela para vocês, e o seu mestre não tornará a esconder-se, sim os tesouros verão aquele que te instrui. Eu me lembro, a gente pode se lembrar do Senhor Jesus, que é a palavra, né? Encarnada é a palavra viva que se fez homem, o verbo que se fez homem, e que veio e que falou e que nos mostrou o caminho. Então, a gente chega até, já leva também, né? Remete também ao Senhor Jesus. Então, um versículo assim que me fez parar e ficar muito nele, assim, nesses dois versículos. Verso 22. Alguém quer falar uma coisa? Não, né? Verso 22. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada um delas, fora daqui. É justamente uma rejeição à idolatria, não importa se o seu o Deus que você estava idolatrando, ali, a estátua era de ouro, de prata, não importa. A importância que aquele Deus tinha para você, era o seu soberano, não importa. O ouro aqui pode ser que era o maioral ali para você, o seu Deus, e não. Você vai rejeitá-lo, você vai se arrepender disso, vai jogar fora aquilo, porque você vai abandonar a idolatria, que é um dos caminhos, né, o arrependimento e a mudança de conduta. Você se volta para Deus, então você muda a sua conduta, e a mudança de conduta também faça por desprezar os deuses que você adorava. E isso não é só estatueta, né? Estátuas, né? A gente tem que lembrar que idolatria é homens que você idolatra, é uma nação que você confia, é alguém que você põe acima de Deus a sua confiança. É como eu falei lá no início, é onde você, quando você deposita errado a sua confiança, o estrago é grande, porque a nossa confiança só pode estar exclusivamente em Deus. Não há outro lugar, não há outra pessoa, não há outro Deus. É, Então, verso 23, então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia naquele dia. O teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, e o que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda o melhor da terra vai ser dado para o povo, até os animais vão provar o grão mais puro, né? Então as promessas eles se estendem a tudo e a todos, né? Você vê que aqui é como se fosse uma abundância de bênçãos, né? É o que é a promessa que Deus faz para os que estão em comunhão com Ele. Todos serão beneficiados dessa abundância, né? Quando a gente está. Por que a gente vê tanta natureza desse jeito, se importando mesmo contra o homem? Porque o pecado está imperando, está dominando. Então a gente hoje não tem mais. E fora a questão do próprio homem destruindo a natureza, tem a questão também que eu vejo muito do reinado do pecado aqui. Então tudo está fora do contexto, está tudo porque cada vez mais fica evidente que o Espírito Santo está se afastando, que a vinda do Senhor Jesus está clara, e a natureza nos dá esse sinal. Mas quando falamos de bênçãos de Deus, ela também é usada para dar sinais para a gente, de que da terra, dos animais, de tudo a gente vai ver o melhor. Deus dá o melhor para tudo, ele é detalhista. Eu vejo muito desse lado, esses versículos aqui. Verso 25. E em todo monte alto, e em todo outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. Bem, nessa parte aqui do versículo 25, quando se fala da matança, quando se fala de cair as torres, eu não apenas interpretei como uma derrota da Síria, porque torres eu interpretei como os inimigos, né? A derrota dos inimigos eu já considero não só a Síria, mas a Babilônia, todos esses impérios que se levantaram, todos esses impérios que tentaram, que Deus permitiu, que foi usado para a justiça de Deus, mas também Deus retribuiu, né? Eles foram também como se fosse Deus se vingou deles, nesse sentido que ele foi em favor do seu povo quando o seu povo clamou a ele. Então, eu interpretei esse versículo 25 muito como isso, como com a derrota dos inimigos, de cada um dos inimigos. E se a gente for ver a história da humanidade, a história dos judeus, quantos inimigos se levantaram contra o povo de Deus?
e todos eles caíram. A gente já citou aqui vários, até a Lília já citou várias ocasiões sobre isso também aqui nas nossas meditações, e quando a gente vê a história, a gente também vê, sempre de certa forma, Israel prevalece. Mas não prevalece porque eles são perfeitos, mas eles prevalecem por causa de Deus, da promessa que Deus fez. E é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Algumas pessoas falam, porque Israel, Israel. Não é Israel por Israel, mas pelo Deus, por Deus, pela promessa de Deus que fez lá atrás a Abraão. Então, quando fala das águas correntes, eu imagino as bênçãos que são vindas a partir da derrota de todos os inimigos, que vai ser água vindo da montanha, é como se fosse bênçãos vindo do alto céus. O melhor do Altíssimo vindo para a terra, né? Fui interpretando nessa linha. E aí os versos seguintes vão muito para isso, como algo extraordinário, como se fosse a perfeição mesmo de Deus, a plenitude, que diz, e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então, é a glória de Deus vai se apresentar, vai se manifestar. Eu me lembro que na passagem de Ezequias, quando ele estimula o povo a fazer o avivamento espiritual, a santidade, ele reabre o templo, chama os levitas para se santificarem. Ali é a glória de Deus total naquele lugar. Nesse momento histórico, falando precisamente, era a glória de Deus total naquele lugar. Imagine quando a gente viver o reinado messiânico. Eu sempre que eu vou para Isaías, eu vou muito por esse, né? Não tem como, porque não tem perfeição que não seja essa. A única perfeição é essa. Aqui, tudo que a gente prova, tudo que uma derrotada da Síria, uma comemoração por um inimigo que caiu, só como se fosse um aperitivo, uma Aperitivo. entrada. É É. o aperitivo, porque o prato principal, o grandioso, é no reinado messiânico, é no reinado do nosso Senhor Jesus. Então, mas ele é tão misericordioso que deixa de ter os aperitivos assim no caminho e tal, para a gente entender como vai ser quando a glória estiver completa, quando, né, ele estiver reinando. Estou me empolgando, mas vocês vão me falando aí, viu? Verso 27. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, os seus lábios estão cheios de uma indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração como um ribeiro transbordante, que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Aqui já é Deus castigando as nações, a Síria aqui de cara, porque aqui nós estamos falando, o Egito também, quando cair, também boto aqui também nesse balaio, a Babilônia, todos eles, eu interpreto, entram nesse aqui, e exclusivamente a Síria, porque a Síria, ela não foi, quando ela faz o cerco a Jerusalém, que eu interpreto que a partir do momento que o povo, que Judá se arrependeu, Deus teve misericórdia de Jerusalém, separou Jerusalém para aquele momento, o povo clamou, teve aquela situação toda que nós vimos no livro de Reis, e o Senhor, o anjo do Senhor, feriu a Síria, o acampamento assírio. Então, o próprio Deus atingiu a Síria, tamanha ira que ele teve diante porque as atrocidades que a Síria fez, né? E não só a Síria, e vemos aí a Babilônia e tantos outros. Então, como falei, essas nações são usadas para o julgamento, sim, mas elas também sofrem as consequências dos seus atos, né? E é a ira de Deus mesmo sendo derramada sobre eles, porque o povo de Deus ainda tem a chance do arrependimento, conhece a palavra, vai se arrepender ali sinceramente, pode se voltar, e esse povo idólatra que não acredita, ou seja, sofre essa condenação sem arrependimento, algumas vezes, né? Vimos que outras nações, Deus, né, faz a promessa ali até do próprio Egito, de ter ali alguns que vão, né, se arrepender e tal, mas a grande maioria a gente sabe que não, né? Infelizmente. E aqui vimos no verso 29, um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daqueles que se vai como com flauta, para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Eu vejo como uma celebração já do povo de Judá, especificamente Jerusalém, pela derrota da Síria ali diante dos seus olhos, um cântico de alegria, uma festa pelo livramento, porque é igual, parecido com o livramento que Deus deu
que Deus livrou o seu povo do cativeiro do Egito, cativeiro egípcio, ali com aquela mão forte, é a mesma mão forte que ele derrama sobre a Síria diante dos olhos do seu povo quando eles não mexem uma palha. Deus mesmo que manda, mata, fere mais de 100.000 soldados assírios, e o povo, os assírios que ameaçaram, levantam acampamento e vão embora. Ainda, o Egito ainda leva proveito disso, que eu imagino que eles nem foram atacados nessa ocasião, não tenho certeza. Mas é como se aquela bênção que foi derramada ali em Judá ainda se propagasse, em Jerusalém ainda se propagasse um pouco mais ali para os que estão próximos, né? E o próprio rei, depois que retorna para a Síria, ele é morto, diz, pelos seus próprios filhos, né? Teve um castigo direto aqui para ele. O Senhor, no verso 30, o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvios e pedras de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, que já é bem claro, que feriu com a vara. E a cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamborins e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Então é como se o povo celebrasse com festa mesmo a cada derrota, né? Essa derrota da Síria, a destruição da Síria será comemorada, acho que não só por, pelo povo de Deus, mas por todas as outras nações que foram vassalos, que foram escravizados pela Síria, será comemorada essa derrota. E o verso 33, por fim, diz: porque Tofete já há muito está preparada. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é de fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Eu pesquisando sobre Tofete, eu vi que era um local onde se fazia idolatria, se fazia sacrifício aos ídolos, onde se queimavam pessoas, crianças. Depois se tornou um lugar onde eram queimadas as impurezas de Judá, os lixos, digamos assim, de Jerusalém. Então, Deus diz que esse local de fogo, pela descrição aqui nos lembra também o inferno, né? É o que já estava preparado. Eu interpreto aqui para a Síria, já estava preparado para os inimigos de Deus, está preparado para os que não se arrependem, está preparado para os que insistem a não se voltar para Deus, mesmo com toda a manifestação do seu poder e da sua misericórdia. Foi o que eu considerei nesse verso 33. Eu Alguém penso, tem uma coisa a dizer? eu penso que esse verso 33 aponta muito para o lago de fogo e enxofre. Essa é mais uma das profecias de Isaías, onde a gente vai pode ter essas duas compreensões. Em um momento que fala sobre a atualidade daquela época, e um momento que aponta para o futuro, o julgamento das nações de fato. No, no primeiro sentido, está falando realmente do que aconteceu com a Síria, que foi aquela libertação miraculosa, onde Israel não precisou lutar para ver os inimigos dele sendo destruídos. Agora, aqui aparece essa destruição com uma riqueza de detalhes. A gente já sabia que foi o anjo de Deus que foi lá para destruir tudo isso. Mas aqui ele vai mostrando com riqueza de detalhes, falando do fogo, da saraivada, né, de coisas que são aterrorizantes. Da lua se tornar como o sol. Então, em plena noite, estava com um clarão de fogo para tudo que era lado. E aqueles soldados desesperados tentando fugir, sem conseguir, o exército inimigo, né? Sendo mortos enfim, aos montes. Todos morreram, todos. Ninguém conseguiu fugir, todos morreram. E o rei só fugiu porque o rei não estava lá. O rei dele só fugiu porque ele não estava lá na hora. Todo o resto foi destruído. Então foi algo, ele descreve de uma forma bem intensa, né? Da mesma forma como a gente, naquele verso, sente paz, a gente vê a descrição desses fatos, a gente sente peso, né? A gente sente uma sensação ruim, algo desagradável, né? Penso que, de fato, o principal aqui é sobre a Síria, mas a gente pode ver essa interpretação em
um sentido de julgamento das nações, e o destino para todos eles. Eu não sei, de fato, se, por exemplo, aqueles corpos, tudo aquilo que sobrou do exército inimigo, foi levado para ser queimado em Tofete. Não, não sei, sinceramente, não vi isso. Mas a descrição de Tofete me aponta muito para o lago de fogo e enxofre, né? E ele ainda bota esse detalhezinho no final. O sopro, acho que na versão de vocês deve estar parecido, o sopro do Senhor como uma torrente de enxofre fará incendiá-lo. Então, aponta, né, cita o enxofre. Então, esse finalzinho é que, para mim, me permite pensar que essa profecia também aponta para o julgamento das nações, de todas as nações que foram inimigas de Israel, nações que foram inimigas de Deus. Então, o destino está definido. Vai para o inferno, vai depois ser lançado lá no lago de fogo e enxofre. Meninas, vamos lá, vamos colaborar aí, acrescentar algo mais aí na meditação de hoje. Martiane, tem algo aí a acrescentar? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Certo. É porque teve uma parte que, na verdade, me arremeteu, né? Sobre o livro de Jeremias, né? Quando fala sobre os cacos, né? Daquele vaso quebrado. E aí teve um dado momento que até me veio uma duvidazinha, porque no livro de Jeremias que a gente tinha meditado, a gente viu que quando o vaso ele é quebrado, na verdade é a sentença, né, de destruição. E aí a gente acabou vendo, né, que teve uma reviravolta, não é isso? E isso, na verdade, eu não consegui entender muito bem. Será que a senhora pode me explicar, dona Lilian? Exatamente. Se a gente pensar que esses dois versos está se tratando de Jerusalém, a coisa fica meio estranha, porque o verso seguinte fala de misericórdia. Então, esses dois versos não apontam para Jerusalém. A Síria não detonou Jerusalém. Estamos tratando aqui de três nações básicas: Judá, Egito, a Síria. O texto está rodando todo em torno dessas três nações. A Síria, povo inimigo que vem atacando. Judá, o, o filho rebelde, que não ouve a Deus e não sabe para onde vai. O Egito, a tábua de salvação de Judá. Esse momento, Deus está fazendo juízo com o Egito por conta até de Judá e apontando para a destruição do Egito, porque o objetivo de Deus é destruir todos os ídolos de Israel. O objetivo de Deus é colocar no lixo todos os ídolos que alguém possa ter. E nesse momento, o Egito estava fazendo esse papel. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser quebrado. Se você entende como ele sendo quebrado, você vai ver ele sendo destruído. Isso de fato aconteceu. O Egito, ele perdeu sua soberania. A Síria dominou ele. Depois da Síria, veio a Babilônia. Depois da Babilônia, vem o Império Persa. Depois do Império Persa, vem o Império Grego. Depois do Império Grego, vem o Império Romano. O Egito só foi se levantar agora, o Egito é Egito, mas não é com a glória do que o Egito foi no passado, pessoal. Nem de longe hoje, o Egito de hoje. É uma pontinha, um cisco do que o Egito foi no passado. O Egito era um império poderoso. O Egito hoje é uma nação. Lá no meio da África, uma das mais ricas, porque o Rio Nilo passa no meio. Mas a África é um continente extremamente pobre e usurpado. Só serve para o povo ir lá, tirar e cair fora. Então, esse momento, por isso que eu insisto, esses dois versículos apontam para o Egito, e sim, o Egito foi quebrado e não foi mais restaurado. Jeremias, quando fala do barro ser quebrado, você vai ver lá que ele não fala que o barro foi quebrado, fala que o barro, ou melhor, que o vaso foi quebrantado.
se quebrantou. É algo assim, eu me quebranto, me arrependo e peço misericórdia, me refaça. Não é Deus quebrando e refazendo. Jeremias não fala isso. Jeremias não é Deus quebrando e refazendo. Volta lá que vocês vão ver isso. Né? Mas aqui sim, está sendo quebrado. E não tem refazer. Quando Deus quebra, é realmente para destruição. Fica claro para você? Dá para entender? Sim, Martiane, sim, eu consegui entender, sim. tá? Então, esses dois versos não estão falando do quebrantamento, nem do quebrantamento de Judá, nem da destruição de Judá. Não aponta. Está falando mesmo do Egito. Por causa dessa aliança maldita, o Egito vai pagar o preço também. Judá vai pagar um preço? Vai! Mas sabe o que Deus está fazendo aqui? Estou te dando mais uma chance. Aquele negócio de filho, é rebelde, mas é filho. Estou te dando mais uma chance. Estou te dando mais uma chance. E ele vai insistir nessa ideia de mais uma chance ainda um tempinho, né? Até vir a Babilônia, não foi automático. A Síria ainda está fazendo um estrago, beleza, maravilhoso. Jerusalém está preservada. Judá está protegida. A Síria está lá. Judá não foi dominado pela Síria. Quando a Babilônia se levanta contra a Síria, aí depois ela se levanta também contra Judá. Entende? Então, nesse momento aqui, realmente esse texto está falando do Egito, certo? E ele segue oferecendo oportunidade para ajudar. Vamos lembrar que isso é uma profecia. A profecia é um alerta. E a profecia tem uma deixa, que é esse verso maravilhoso, né? Que fala aqui, o verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em retornar e descansar, vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estarão a vossa força. E vós não quisestes, mas ele está dando a chance. Se você voltar, você vai ser salvo. É um alerta. Tudo que está sendo predito por Isaías ainda não aconteceu. Concorda? Senão não seria uma profecia. Não faz sentido. Então, não aconteceu. Está sendo um alerta, uma chance para ajudar. E o Egito, que se lasque. A preocupação do pai é com o filho. Por que não o Egito? Porque o Egito é pagão, gente. Ponto. O Egito é pagão. O cuidado é com o filho. O cuidado é com o filho. Fala aí, dona Cida. Dona Cida está quase dormindo ali. Dona Cida, depois da senhora ninguém mais fala. Pronto, só a senhora. Tô dormindo, não. Não, como é o nome? Aquele erro, né? Permanecer, como é o nome? Confiando em coisas que não é de Deus. Deus alerta o tempo todo. Por isso que existem pessoas dentro da igreja frustradas. Por quê? Porque começa a confiar em Deus e depois começa a confiar no que adquiriu, começa a confiar na sua, deixa eu ver se eu falo, potencialidade, começa a esquecer de Deus, né? Aí começa a ficar frustrada, a primeira coisa que faz, abandonar Deus. Aí é isso aqui que ficou para mim. E Deus fala, né? O tempo todo, tem que confiar nele. E se bem as pessoas entendessem, tudo tem que ser, deixa eu ver, ele tem que ter participação na vida da gente. A gente não pode fazer algo sem consultar. A gente consulta tanta coisa, as pessoas. E por que não consultar Deus? Isso é falta de confiança, né? E Deus, ele quer, ele gosta, né? Em primeiro lugar, lembrarmos dele, né? Então, é isso. É Tudo sempre bem. o erro
cometido do ser humano. É esquecer, né? No melhor, quando a gente chega na igreja, a gente chega necessitando, né? A gente chega, vamos supor, no hospital, né? Aí na emergência, aí a gente está ali, se entrega de corpo, alma, espírito, e quando a gente vai melhorando, a gente vai esfriando a fé, né? E vai esquecendo que ele é o centro de tudo e que ele é que está, é que ele que rege a nossa vida, né? Não adianta você querer ir para lugar nenhum sem primeiro estar ele em primeiro lugar. Não adianta que vai se ferrar. Como diz, No português bem aí dizido. tem estações. Isso aí. Beleza. Milene, quer fazer ainda alguma consideração final? Então indica aí alguém para fazer oração. Tem Dona partilhando Mary, aí. Dona Meire. Dona Meire, faz oração aí, Dona Meire. Não, abre o áudio, Dona Meire. Abre o áudio, abre o áudio. Aí bagunça. Aí, fechou, fechou, fechou. A senhora abriu, mas fechou. Abre de novo. Abre de novo. Toca aí no microfonezinho de novo. Só toca uma vez. Aí, pronto. Aí, abre. Boa noite, gente. Estamos de novo aqui para falar com o senhor. Vamos. Vamos. Pai, nós entramos na tua presença novamente, Senhor, para pedir sua orientação agora para nós. Nós já ouvimos a palavra, foi tudo dito conforme a tua vontade. Amei a palavra, amei as meninas, meu nome Deus, as explicações. Ótimas explicações, que Jesus ajude nós a continuarmos entendendo a palavra e que Jesus nos proteja sempre nessa oração para nós continuarmos a falar do Senhor para todas as meninas. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar sempre junta e começar no mesmo horário de sempre, com todas. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada. Que Jesus nos ajude, nos dê força, nos dê coragem para nós continuarmos até o fim desse versículo de Israel. Obrigada. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas vidas, assim como nós perdoamos aos que têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal, porque tu és o rei, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. E que nos dê saúde para nós estarmos lá na igreja amanhã, quarta-feira, que ninguém falte. Amanhã é quarta, hein, gente? Boa noite. Amém. Dona Meire Dona Meire é top, velho. Fechou, pessoal. Obrigada, Então, gente. nada, Dona Meire. A gente que agradece a senhora. Obrigada pela bênção. Então, quinta-feira, a gente se encontra aqui de novo, pessoal. Deus Com abençoe. certeza.